Hey pessoal, eu sou a Aline, pro NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vou dar uma dica de livro. O livro que eu vou falar hoje é The Witcher, que é uma franquia muito popular por conta dos jogos. O The Witcher 3, que foi o mais popular deles, foi lançado aí em 2015 e ganhou o prêmio de jogo do ano. Ele foi super elogiado, merecidamente, ele é um ótimo jogo. Mas você sabia que esses jogos adaptam uma série literária? Pois é, o polonês Andrzej Sapkowski, que com certeza não é assim que se pronuncia o nome dele, ele escreveu essa série e vendeu os direitos aí pra transformar em jogos. Mas por que eu tô falando de The Witcher? Primeiro motivo, e é o motivo para todas as dicas literárias aqui do canal, é porque é uma série muito boa que você precisa conhecer. E o segundo motivo é que essa série de livros vai virar uma série da Netflix que ainda não tem previsão de estreia, não tem elenco selecionado, mas ela tá aí já sendo produzida. E eu acho, sinceramente, que ela tem potencial para ser a Game of Thrones da Netflix. Não só por ter também esse universo medieval, fantástico, mas por ser uma história muito boa. Só para situar você, o autor publicou aí 7 livros que começam e terminam a história do Geralt, a narrativa toda que o autor quis contar. E ele ainda lançou um 8º livro que, pelo que eu entendi, não é nem um prequel, nem uma sequência, mas sim uma história que se passa no meio da trama. Acho que entre o 2º e o 3º livro, alguma coisa assim. Aqui no Brasil os livros já foram lançados, o último livro foi dividido em 2 e o único que ainda não chegou no Brasil foi esse último aí que tem uma história no meio. Os 2 primeiros livros da série, que é O Último Desejo e esse aqui, A Espada do Destino, eles são livros de contos. O autor do livro, ele escreveu esses contos nos anos 80 e ele publicava numa revista de fantasia. Depois ele decidiu reunir esses contos e fazer os 2 livros. A partir do 3º livro, que é esse aqui, O Sangue dos Elfos, o autor decidiu mesmo seguir com romances, então cada livro aí segue numa única narrativa. E se você tá se perguntando se dá pra pular os livros de contos e ir direto pro 3º livro, que é um romance, não dá pra fazer isso. Porque apesar dos livros de contos terem histórias fechadas, esses contos eles são muito importantes pra apresentar o Geralt, pra apresentar personagens que vão ser importantes pra história. Inclusive, algumas histórias são bem importantes pro que vai vir a seguir a partir do 3º livro. O último conto do 2º livro é importantíssimo para tudo que vem a seguir. Mas sobre o que é essa história? A gente acompanha o Geralt de Rivia, que é um bruxo. Os bruxos nesse universo são bem diferentes do que a gente costuma ver em outros. Na verdade, a utilização do nome bruxo foi uma escolha da editora aqui no Brasil, que preferiu manter esse termo para denominar a classe do Geralt. No original e até em inglês a gente vê aí uma variação do que seria o nome bruxo. Aqueles que a gente conhece como bruxos são, na verdade, caçadores de monstros. Os bruxos são criados desde muito pequenininhos para serem esses exímios caçadores e eles são treinados ferozmente. Inclusive eles ingerem várias substâncias para causar mutações no corpo deles, de forma que eles fiquem mais fortes, mais resistentes, mais ágeis. E eles pagam um preço por isso, afinal muitas crianças não resistem a essas mutações e acabam morrendo no processo. Ou seja, só realmente os mais fortes fisicamente, aqueles que têm mais resistência, que realmente conseguem no final se tornar um bruxo. E o Geralt aí é um dos últimos bruxos porque esse grupo de pessoas está sendo extinta. Eles são estéreis, então eles não se reproduzem. Para eles conseguirem novas pessoas para se tornarem bruxos é muito difícil. E eles acabam morrendo também na mão dos monstros, então estão acabando. Como eu expliquei, eles são caçadores de monstros, mas eles são caçadores de elite. Então se, por exemplo, uma cidade tem algum problema com um monstro e precisa contratar um bruxo para resolver o problema, ela vai ter que desembolsar uma grana alta pra isso. E é exatamente dessa forma que o Geralt e vários outros bruxos sobrevivem nesse mundo. Esse universo em que se passa The Witcher, existem muitas criaturas diferentes além dos seres humanos. Existem elfos, existem anões, existem várias criaturas que são consideradas os monstros aí que o Geralt tem que matar. E essas várias criaturas diferentes, elas predominavam no continente onde se passa a história. Porém, 500 anos antes do tempo em que se passa a narrativa, os homens chegaram nesse continente e entraram em guerra com todas as raças e acabaram subjugando todas elas. Algumas, como os anões e os elfos, acabaram virando párias da sociedade humana, então eles precisam viver aí em lugares distantes das cidades humanas. Eles até têm algum tipo de contato, eventualmente, em algumas cidades maiores, tem algumas que são mais tolerantes, mas de modo geral existe muito preconceito contra qualquer criatura que não seja o ser humano. Aliás, o Geralt também sofre
sofre bastante preconceito porque ele também não é considerado um humano. E aqueles que não são marginalizados nesse mundo são considerados monstros que o Geralt tem que matar. Eu confesso que as minhas primeiras impressões com o livro foram meio de preconceito, porque eu achava esse livro aqui muito fino. Todos eles têm mais ou menos essa grossura, alguns são mais finos do que esse. E eu achava que era um livro muito fino pra ter um bom desenvolvimento de cenário, de universo e de personagens. Vocês também têm esse preconceito trouxa? O livro nem é tão fino assim, esse aqui tem 380 páginas, só que como ele é pequenininho, né, então você consegue ler ele muito rápido. Mas foi um preconceito, como geralmente os preconceitos são, bem tonto, e eu não podia estar mais enganada. Sim, The Witcher tem um cenário muito rico e muito criativo e muito legal, e os personagens são muito bons. Acho que pelo que eu contei um pouquinho aqui, deu pra ter noção o quão interessante é o cenário criado aqui pelo autor polonês. Mas a gente também tem aí força nos personagens, especialmente o Geralt, que é o protagonista. Ele é muito complexo, ele não é um herói meio padrão, assim, que ele é muito forte, ele derrota monstros, mas como eu falei, ele faz isso por dinheiro e geralmente quando ele não ganha dinheiro, ele não vai atrás pra tentar resolver o problema, pra enfrentar o monstro. Ele já viu muita coisa do mundo, então ele é um pouco cético em relação às pessoas, à sociedade, mas isso não significa que o Geralt não tenha um coração grande, um coração mole, que acaba interferindo às vezes na racionalidade dele. Ele tem, mas ele tenta esconder. Além do Geralt, a gente tem a Yennefer, que é uma feiticeira. Daí sim, os feiticeiros nesse universo são o que a gente espera aí de pessoas que lidam com magia e feitiçaria e poções. E a Yennefer tem um relacionamento muito complicado com o Geralt. Ela em si é muito geniosa, tem um temperamento super forte. Muitas vezes a gente não concorda com as decisões da Yennefer, mas ela também é tão bem desenvolvida que não tem como a gente não se apaixonar por ela. A gente tem aí o Jaskier, que nos games é conhecido por Dandelion. E quando eu comecei o livro eu achei que ele ia ser aquele alívio cômico, o cara que tava ali pra fazer piada, mas ele também tem um bom desenvolvimento e a gente vai entendendo que é muito mais camada do que simplesmente o cara piadista. A gente tem também a Ciri, que é uma personagem muito incrível, muito poderosa. Eu não vou entrar em detalhes aqui pra não dar spoiler, mas ela é extremamente importante pra história e o destino dela tá intrinsecamente conectado com o destino do Geralt. Nos contos a gente tem aí alguns que são uma versão sombria daqueles contos de fada que a gente tanto conhece, como a Bela e a Fera e a Branca de Neve. Aliás, o conto da Branca de Neve é muito bom, é um dos meus preferidos, ele chama Mal Menor, e nele a Branca de Neve é uma chefe de gangue. Os anões são os criminosos que servem ela. Por enquanto eu li só os 2 primeiros livros, eu tô começando o 3º agora, mas eu já tô extremamente apaixonada por esse universo, por essa história criada pelo Sapkowski. E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses primeiros 2 livros foi que eles trazem aí uma discussão bem forte sobre quem são os monstros da história. O Geralt tem que aí perseguir algumas criaturas, afinal ele é pago pra fazer isso, mas constantemente ele fica se perguntando se aquela criatura que parece um monstro realmente é a grande ameaça, ou se os monstros na verdade são aqueles que escorraçaram as criaturas e forçaram elas a viverem escondidas. Ou seja, tem muita coisa interessante aí nessa série de The Witcher. E pra mim ela só tá começando, eu tenho certeza que ela vai ficar muito melhor por tudo que eu já ouvi de outras pessoas que já leram ela completa. E fica aqui a nossa dica pra você. Aproveita pra ler antes da série chegar na Netflix. E pelo menos ela já tá completa, a gente não vai ficar naquela angústia de a série passar o livro e nada do tipo. Já é um ganho, né? Espero que tenham gostado da dica. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos aqui na NIA. A gente fala muito sobre séries, sobre livros, sobre filmes, sobre muita coisa bacana da cultura pop. E você sendo um inscrito, você ajuda o canal a crescer. E é justamente o que a gente tá almejando, crescer e se tornar um canal mais relevante pro YouTube. Deixem aí nos comentários se vocês conhecem a série The Witcher, já leram os livros, o que vocês acham e o que estão esperando pra essa série da Netflix. Curta o vídeo se você gostou e até o próximo. Tchau, tchau!